começar. Obrigado pela vossa presença e desculpem este pequeno atraso, mas faz parte também da praxe, estas pequenas esperas. Espero que percebam também que no fundo traz aqui este aspecto de alguma informalidade que nós pretendíamos trazer com este ciclo de debates, exatamente por acontecerem aqui no Café do Cinema São Jorge, durante o Festival Arquitetura. Está a decorrer, portanto, com um programa de filmes nas várias salas. O país convidado deste ano é Angola, portanto há uma seleção feita pela curadora Marta Lança de filmes de Angola, e pensámos que podia ser muito interessante complementar este programa de filmes com outras atividades que enriquecessem esta experiência e que trouxessem os temas e os conteúdos dos filmes até aos outros espaços do edifício, não é? Portanto, nesse sentido, convidámos dois artistas plásticos angolanos, o Lino Damião e o Nel Teixeira, que estão aqui presentes, para criar todo um pequeno ambiente e digamos, um cenário para estas conversas, trazendo as suas criações artísticas também muito relacionadas com as suas vivências e experiências na sua cidade natal, em Luanda. E propusemos, digamos, esta parceria com o projeto África Habitat, sediado na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, que trata exatamente das margens urbanas de Luanda e Maputo, um projeto que traz olhares e ideias de várias pessoas que estão a trabalhar sobre estes territórios, digamos, das margens, nas duas cidades, tendo em conta que Luanda é a capital de Angola, que Angola é o país convidado do festival. Pareceu-nos um match perfeito para trazermos aqui este complemento ao nosso festival. Criámos, portanto, este programa de três sessões, três conversas. Convidámos a Nádia Albuquerque como moderadora, que já irá apresentar a sessão de hoje. E cada sessão, portanto, tem dois convidados. Tentámos que os próprios convidados fizessem aqui este cruzamento entre a arquitetura e o urbanismo, e depois o cinema ou a cultura, quer dizer, ter alguém sempre mais da disciplina da arquitetura e do urbanismo, e depois que esteja alguém que tenha feito ou esteja a fazer investigação, pesquisa, e traga um pouco do seu conhecimento sobre esses lugares e essa cidade de Luanda, sobretudo, e outras cidades também, com questões importantes para se refletir. E depois alguém realmente que tenha uma experiência e uma vivência mais ligada à produção cultural, ao cinema em si mesmo e às artes em geral. Enfim. Os debates depois vão ter seguimento com um filme como parte do programa. Hoje temos o filme Elinga Teatro. O Elinga Teatro é um edifício muito conhecido, muito icónico na cidade de Luanda. É um polo cultural muito, muito importante, mas também em risco, porque pela sua localização muito central na baixa da cidade, ele tem sido continuamente, está sob o risco de vir a ser demolido. Há uma certa incerteza até quando é que poderá o edifício ficar ali. Mas isso depois teremos o filme. Parecia-nos interessante, pelo filme que é, trazer aqui o tema da cultura e resistência, portanto, esta ideia da importância dos espaços culturais na cidade, e esta ideia de resistência e como é que se pode tentar, de alguma forma, enfim, não digo combater, mas resistir às transformações urbanas que, de forma muito dramática, acabam por alterar e empurrar a produção cultural do centro para as margens. Bom, eu vos desejo um bom debate. Dizer que no final das apresentações, se calhar iniciais, vamos abrir aqui ao público se alguém tiver algumas questões. Portanto, é um debate aberto e informal. E passo a palavra à Nádia. Obrigado. Olá, boa tarde.
se calhar dava agora início aqui ao tema do programa de hoje, fazer um bocadinho alusão ao filme desta noite, que é o Elinga Teatro. Eu acho que quem teve a oportunidade de visitar Luanda e de experienciar o que é as ruas de Luanda, é muito óbvio o contraste arquitetónico e económico daquela cidade. Mais evidente ainda é na baixa da cidade, onde está sediado e baseado o Elinga Teatro. Nisto tudo, a Companhia Elinga está baseada num edifício do século XIX, que é considerado um testemunho histórico do passado colonial. Tendo sido desqualificado em 2011 pelo Ministério da Cultura. A iminência da demolição de um dos edifícios, nos polos culturais mais ativos do país, transformou o teatro no seu próprio mito e a cidade uniu-se pela sua sobrevivência e longevidade em manifestações, vigílias e eventos em homenagem àquele espaço. Dito isto, eu queria, antes de mais, agradecer a presença dos nossos convidados e apresentar aqui muito brevemente a Ana Inglês. Ana Inglês, que é angolana, arquiteta, que trabalha no Ministério da Construção, Ordenamento e Território em Angola e que está atualmente é doutoranda no Instituto Superior Técnico a trabalhar num projeto que fala precisamente sobre as transformações na Baixa de Luanda. E também o Irmelindo Quaresma, mais conhecido como Mimi, que é santomense, mas que viveu a sua infância em Angola e que é líder agora da Associação de Artistas Urbanos e Transformação Social. Bem, se calhar começava contigo, Irmelindo. Eu sei que tens um trabalho muito forte, um trabalho comunitário nos bairros, principalmente aqui em Lisboa. Gostaria que falasses um bocadinho sobre o que tens feito recentemente e, sim, sobre o teu trabalho. Ok. Eu, antes de falar só sobre o que eu faço aqui, queria contar um bocadinho como é que foi a minha história. Que eu, como ela acabou de dizer, eu nasci em São Tomé e fui para Angola com 9 anos, e nos anos 80. E vivi lá até os meus 19. E conheço o teatro, mas não sabia que aquilo era um teatro. Era um miúdo, um jovem, não sabia que aquilo era um teatro, porque eu fazia sempre aquele percurso entre a Boa Vista e os Coqueiros, ou a Maianga, então aquela é uma das ruas onde eu passava sempre. E o que eu posso dizer em relação a isto é que, quando eu estava em Angola, foi um momento muito importante para a cultura angolana, porque naqueles anos, nos anos 80, foi um ano de boom, de explosão da música, da dança, da vaiola, da cabetula, e havia muitos centros recreativos. Nos bairros, que eram os centros culturais onde as pessoas podiam fazer atividades. Por exemplo, mas no meu bairro, que é a Boa Vista, nós não tínhamos um centro recreativo, e também naquela altura havia aquela onda dos dancing, que eram pequenas discotecas que as pessoas iam fazendo nos bairros. Esses espaços eram espaços de resistência. Agora, com essa distância toda, fico a pensar, a voltar para trás, fico a pensar que esses espaços eram espaços de resistência. Inclusive, eu e os meus amigos, nós criámos também a nossa discoteca, o nosso dancing. Mas aquilo não era só um espaço só para as pessoas dançarem. Era um espaço onde nós juntávamos as crianças, onde fazíamos brincadeiras com as crianças, concursos. Eu acho que isso... Sim, como eu estava a dizer, era um espaço que não era só para as pessoas dançarem kizomba ou funaná ou coisa parecida. Era um espaço em que nós chamávamos as crianças, fazíamos atividades com as crianças e nós tentávamos fazer a ocupação de tempos livres das crianças. Então, era uma forma também de nós mantermos as crianças ocupadas e para nós aquilo era resistência, vendo assim de longe. E depois eu vivia sempre entre o subúrbio e o centro de Luanda. Venho para Portugal com 19 anos e vou trabalhar para as obras e tudo mais, como era normal naquela altura. Depois acabo por ir viver na Cova da Moura. E depois, quando eu me apercebo, eu tento pensar sobre o assunto e vejo que não é muito diferente daquilo que eu vivia em Angola. Eu vivia num bairro que era um bairro misto, com santomenses, angolanos, cabo-verdianos, e aqui estava na mesma situação. Só que aqui com um ponto diferente, que aqui
estávamos num bairro que ouvia-se sempre falar-se, um dia se calhar vão demolir o bairro, um dia se calhar vão demolir o bairro, um dia se calhar vão demolir o bairro. E nós juntámos 2 jovens, né, eu que venho de Angola, mas não sou de angolano, e o outro angolano com cabo-verdianos. Isso permitiu-nos nós começarmos a falar sobre as nossas experiências. Por exemplo, fugir da polícia em Angola para não ir à tropa. Porque lá em Angola, não sei se vocês sabem, para quem nunca viveu lá, naquela altura, eles iam buscar-nos na rua, jovens, para ir à tropa. Então nós tínhamos sempre a andar com os nossos documentos e estávamos na escola. Eu, por exemplo, sempre fui alto, magrinho e corria sempre esse risco. Mas a minha sorte é que eu não tinha nacionalidade angolana, então eu safava-me sempre. E aqui era diferente. Aqui nós lá éramos perseguidos pela polícia, mas não era porque para irmos à tropa, era por causa da questão da criminalidade no bairro, porque eles não gostavam da forma das pessoas estarem no bairro. Está aqui o Luke, que viveu lá também na Cova da Moura, pode confirmar. Então, este é o meu percurso. Depois eu ligo-me ao hip-hop, à música rap, e a música rap obriga-nos a ter um pensamento de resistência sobre as questões sociais. E este processo de entrar num grupo de rap fez-nos crescer, porque nós já não estávamos na escola, já éramos jovens com 20, 21, 22 anos. Então o rap é que foi a nossa escola durante esses anos todos e permitiu-me ser quem sou hoje, fazer o que eu faço hoje. Hoje trabalho no Moinho da Juventude, que é uma associação onde já trabalho há 16 anos, só que este ano estou em licença sabática, e há 2 anos também que sou o presidente de uma associação de artistas urbanos, em que o nosso objetivo é trabalhar a arte urbana, a trabalhar a inclusão através da arte urbana. E principalmente a inclusão dos imigrantes, através da arte urbana, o rap, o grafite e por aí fora. Então é isto que eu tenho feito. Depois vou desenvolver um pouco mais. Ok, muito bem. Muito obrigada, Mimi. Ana, continuando contigo, eu gostaria de perguntar como tem sido o desenvolvimento do seu trabalho sobre as transformações na Baixa da cidade de Luanda, não necessariamente com o tema da demolição do património, mas, no geral, como é que tem visto a situação atual? Obrigada, Nádia, e obrigada pelo convite de fazer parte desta sessão. Eu gostaria de contextualizar um bocadinho o trabalho que estou a fazer e as motivações que me levaram a explorar o tema que estou a explorar. Na realidade, o trabalho tem a ver com a revitalização sustentável do centro da cidade de Luanda e tem, sim, alguma relação com o que estamos a debater neste momento, e ouvindo o meu colega de painel consigo fazer relação com alguns temas que me têm vindo a suscitar interesse. E quando falo de revitalização do centro, falo dessa revitalização exatamente no centro porque ela existe nas periferias. E contextualizando periferias, não estamos a falar somente de margens, mas periferias não só espaciais, mas também socioculturais. Nós temos periferias no centro da cidade, temos espaços marginalizados no centro da cidade. Os nossos famosos museques existem dentro da cidade e fisicamente na periferia da cidade. Portanto, nestes espaços existe vitalidade. E aquilo pode faltar muita coisa em termos de infraestruturas e de condições de habitabilidade, mas aquilo que se considera vida no espaço público, interação entre os membros de uma comunidade no espaço em que habitam, os nossos museques são exemplos vivos dessa vitalidade. E olhando um pouco para a trajetória que o Mimi faz, a minha sensibilidade é que esta vitalidade foi-se perdendo na cidade formal. Nos anos 80,
E a década de 80 é uma década muito marcante para mim, porque é a década da minha infância, os anos 80, 90. Havia muito mais interação comunitária, não só na cidade formal, mas também na cidade informal. Nós tínhamos concursos de dança, competições de basquete, nós fechávamos ruas para fazer corridas de skate. Era de facto uma vida ativa, uma apropriação ativa do espaço público na cidade formal e também na cidade, vamos lá dizer, informal, espaços de ocupação espontânea. Hoje em dia as terminologias para os homossexuais variam. E não quero mergulhar nesta semântica. E o que se verifica agora é algum êxodo desta comunidade que usufruía do espaço público na cidade formal para os subúrbios. A Luanda cresceu para além dos seus limites formais dos anos 80. Temos hoje em dia novos centros. Eu consideraria o Talatona como um centro, eu não diria em oposição, mas que compete com o centro da Baixa de Luanda, e com isso grande parte das áreas residenciais onde esta vitalidade existia foi-se perdendo. As habitações foram sendo alugadas para serviços e, portanto, há um misto de transformações, não só em termos de demolição, mas também em termos da estrutura social das comunidades na área formal da cidade. E é esta introspecção, esta reflexão que eu faço quando penso na revitalização, trazer de volta à cidade formal o uso e a apropriação dos nossos espaços públicos, que eu sinto que neste momento não têm a mesma vitalidade. Se é que algum dia tiveram, alguém pode discordar comigo. Esta é de facto a motivação do trabalho, exatamente. Que estes espaços sejam habitados, usufruídos, apropriados por quem vive na cidade formal, na cidade informal, por quem visita Luanda, por quem habita nos subúrbios, mas visita o centro da cidade. O centro da cidade de Luanda tem capacidade para ser essa atração, ou pelo menos é isso que eu gostaria de explorar. Muito bem. E de todo o trabalho que já tens feito até agora e do que tens investigado, também já trabalhaste em Angola e trabalhas, não é? És técnica e conseguirias perceber ou dar aqui a entender qual foi a conclusão que já chegaste até agora, se isso é uma possibilidade, se não é? Eu penso que, para já, acho prematuro, não é, chegar a conclusões, mas penso que os trabalhos de tese são trabalhos contínuos. Acho que não há um ponto final, nem mesmo quando se defende uma tese, não é? Portanto, chegar a uma conclusão no meu primeiro ano, pronto, eu acredito ser prematuro. Mas sim, trabalho em Luanda, tive a oportunidade de trabalhar na Baixa e de trabalhar nas periferias. A determinada altura fui designada para orientar um trabalho, uma direção de habitação social no Zango, e, portanto, tive a oportunidade de conhecer uma parte de Luanda que não fazia ideia que conhecia. Portanto, conheci com alguma profundidade o Zango, o Sapu e o Morar, e são, de facto, realidades muito contrastantes em relação àquilo que se vive na cidade formal. Isso moldou um pouco a minha forma de estar, de ver Luanda, de viver Luanda e de perceber algumas atitudes e algumas transformações que vão acontecendo
no centro e na periferia. Ok, obrigada, Ana. Voltando aqui um bocadinho agora para ti outra vez, Mimi. Eu tenho aqui uma pergunta que choca um bocadinho com a questão da arquitetura e também do processo comunitário, que tu também estás envolvido, que seria, qual é que tu achavas que é o impacto dos centros culturais, ou do ajuntamento cultural da sociedade, de uma comunidade, na transformação do espaço onde elas vivem, o urbano, no espaço urbano, na habitação e na identidade daquele bairro? É assim, falando outra vez da Cova da Moura, eu estou aqui a olhar para a imagem da Cova da Moura e ouvindo aquilo que ela disse. A própria Cova da Moura ela é um espaço cultural. É um bairro com cerca de 6 mil habitantes nesse momento e ele, por si só o bairro é um espaço cultural. E uma das coisas que aconteceu no bairro é que durante muito tempo houve aquela ameaça, pairava na cabeça das pessoas que lá viviam, porque eu também vivi no bairro, vivi há 7 anos no bairro. E trabalho lá há 16 anos. Eu costumo dizer, eu moro lá, só vou dormir fora. É isso que eu costumo dizer. Então, o próprio bairro, ele por si só tem algumas práticas culturais que permite com que... Na verdade, o que aconteceu foi, durante muitos anos, nós conseguimos perceber que o que eles queriam tirar das pessoas lá eram as casas, o terreno. Então, se nós tentássemos valorizar as casas, mesmo que endireitássemos as casas, pintássemos as casas, arranjássemos o telhado das casas, que eles não deixavam, que não se podia mexer nas casas, no telhado, porque eles pensavam logo que alguém ia subir mais um piso, e a Câmara, durante muitos anos, nunca deixou que as pessoas fizessem obra. Então, nós começamos a focar muito no aspecto cultural. E por isso conseguimos fazer com que o Colá São João, por exemplo, que é uma tradição cabo-verdiana, que é aquela dança da umbigada, do batuque, fosse património imaterial de Portugal. E isso logo põe o terreno, põe o território como um património, como um local de património cultural. Logo aí, se eles quiserem mexer, por exemplo, demolir, vão ter que resolver primeiro esses aspectos. E nós também, jovens, no Pacto do Rap, o que nós fizemos foi por exemplo, os jovens tinham vergonha de dizer que eram da Cova da Moura. Quando nós começamos a cantar rap, os jovens começaram a ter orgulho no próprio bairro e começaram a usar aquela expressão migó. Migó, quer dizer, com quem diz, o que é que falas sobre mim? Não me importa aquilo que falas sobre mim. Todo esse orgulho começou a crescer quando nós começamos a sair fora do bairro e cantar rap. Foi um pouco na altura que tu estavas lá. Nós começamos a ir cantar rap em vários sítios, éramos convidados pelas câmaras e pelas juntas de freguesias. E isso também fez nascer uma certa resistência, perder aquela vergonha das pessoas dizerem que são da Cova da Moura. Tá? As pessoas já, por exemplo, se vocês forem hoje ao Facebook e meterem lá o Cova M, vocês vão ver centenas, se não milhares de pessoas que põem o seu nome fulano e tal, Cova M. Não sei o que é Cova M. E já não moram cá, já estão no estrangeiro. Mas ficaram com essa marca, é como eu digo, eu já não moro na Cova da Moura, mas eu digo que vivo lá. Por causa dessa ligação, não só por causa das pessoas que nós conhecemos, mas por causa daquela ligação cultural, tem funaná, tem coladeira, tem batuque fincapé, tem rap, tudo, estes momentos em que as pessoas se juntam, são momentos de resistência, porque nesses momentos em que as pessoas falam sobre as condições que elas vivem, em que elas dizem, por exemplo, o bairro nasceu de um conjunto de pessoas que foram fazendo casa, depois de um conjunto de mulheres que não estavam contentes com a situação e foram bater à porta da junta de freguesia a pedir que pusessem saneamento básico no bairro. E elas, ao mesmo tempo, também fazem o Colá São João, e, aliás, o Colá São João o batuque fincapé, que é aquelas batucadeiras que batem com coisa, elas, quando fazem aquilo é tipo uma espécie de uma terapia, em que elas falam das situações com os maridos, com a família, com o bairro, ter vindo de Cabo Verde, estar a viver... Tudo isso são momentos de expressão, de resistir à situação em que vivem, por exemplo. E isso tem sido a minha experiência, e eu muito mais ligado ao rap, ao hip hop, ao grafite. Tentamos de uma forma, por exemplo, nesse momento, o que nós estamos a fazer com um grupo informal que agora nasceu há pouco tempo no bairro, é arranjar as casas há pouco tempo, uma coisa de 3 meses, rebocámos uma casa que estava sem reboco há 40 anos.
E nós rebocamos a casa e grafitamos a casa. Então, é isso que nós estamos a fazer agora. Por exemplo, dar um toque em algumas casas que precisam para mudar um pouco aquele ambiente, aquela coisa negativa de ver aquelas casas, algumas casas. Não, o Cova da Moura não tem muitas casas degradadas, mas tem algumas. Então, a cultura serve como um ponto de resistência, como um ponto de dizer, nós estamos cá, queremos ocupar esse espaço desta forma, mas isso tudo tem que vir com alguma coisa, tem que vir com a música ou com artesanato, com qualquer coisa. Só pelas palavras e sentar e falar só não chega. Não chega. A expressão cultural é muito importante. E o espaço onde essa expressão cultural nasce, graças a associações. Por exemplo, uma das coisas que eu tenho dito muito lá no bairro é, quando alguém abandona uma casa, até hoje não se fez, mas eu gostaria que acontecesse, quando alguém abandona uma casa porque imigrou e a casa está a ser ocupada por carochos ou não sei o quê, por que é que nós não ocupamos e fizemos ateliê? Por exemplo, acho que essa é uma outra coisa que as pessoas deveriam ter em mente, que é ocupar o espaço e fazer atividades culturais para que depois os governos locais ou o central não venham dizer que esse espaço está abandonado, não está a ser utilizado, não sei o quê. Nós tentamos passar essa mensagem, mas são mensagens que demoram muito tempo para entrar na cabeça das pessoas. E pronto. Mas nós tentamos, através da arte, da cultura, assegurar aquele espaço, assegurar que aquele espaço continue a existir, porque o que nós defendemos é que, por exemplo, como vocês sabem, muitos bairros foram demolidos. A Cova da Moura, se for demolida, é uma parte da cultura que se vai perder, porque essas pessoas separadas, ou cada um por si, não vão manter essa cultura tão forte como ela é lá na Cova da Moura. Não por muitos anos, pois não vai se perder. Então, uma das coisas que a gente tem feito é defender a cultura e defender também a habitação. Defendendo a cultura, estamos a defender a habitação também. É isso que nós tentamos fazer. Muito bem. Bem, voltando só aqui mais, antes de voltarmos para alguma pergunta na plateia, só queria ouvir aqui uma opinião tua, Ana, sobre uma questão. Nós temos, com o passar dos anos, nós vimos alguns edifícios serem demolidos, alguns edifícios de património cultural, histórico colonial. Por exemplo, o mercado do Quinaxis. Eu gostaria de saber a tua opinião, como técnica também. Qual é a perspectiva do governo, na tua opinião, sobre esse tipo de construções? Construções antigas, coloniais, mas que têm um peso, uma força histórica para a cidade de Luanda e para o seu crescimento. No fundo é saber se achas que é valorizado ou se é um património ameaçado. Bom, falar aqui em nome do governo é assim... Não, falar a tua opinião. Não me atrevo. Mas claro que posso emitir a minha opinião muito pessoal. Primeiro como cidadã, e a mistura como arquiteta e como parte de uma organização de arquitetos, não é? Eu penso que há aqui algumas nuances à questão da valorização e da conservação do que temos classificado como património. E temos de perceber a determinada altura que o património tem uma história, como teve a explicar o Mimi em relação à Cova da Moura. Há motivações a favor da conservação, pelo testemunho que estes edifícios transmitem em termos da sua técnica, do valor arquitetónico, da história da cidade, de referências no tecido urbano, e estas motivações são muito patentes e são mais patentes na classe de arquitetos e urbanistas.
mas a classe de arquitetos e urbanistas não é o todo da sociedade angolana. Entretanto, para algumas vertentes da nossa sociedade, estes mesmos patrimónios também são o testemunho de uma época que muitos de nós ainda não fez pazes com. É a lembrança de uma ocupação colonial, e se falarmos de resistência a determinada altura, não sei se preservar será de facto não resistir a esta memória que para muitos ainda é muito marcante e não é tão positiva. Portanto, há estas nuances. Entretanto, do meu ponto de vista, um pouco mais pragmático, existe também a questão do uso e usufruto desses edifícios. E o que acontece muitas vezes é que estes edifícios são deixados à sua sorte durante muito tempo. Alguns deles, não sei se propositadamente, são deixados a ruir. E quando há alguma intenção de transformar, de demolir parcialmente o que seja, às vezes falta de nós técnicos perceber e falar a linguagem de quem decide essas coisas. Portanto, o que é que eu quero dizer com isso? Para o político, e ainda muito mais numa altura em que Angola também vive um cenário de neoliberalismo, portanto há toda essa noção de rentabilizar o património e o território e os edifícios são um património, não é? E às vezes falta um pouco da parte de nós técnicos ao defendermos estes edifícios mostrar o valor também material que esses edifícios podem contribuir, não é, para o valor da urbanidade, do tecido urbano das nossas cidades. E o que vou ouvindo dentro do meio político administrativo é que os técnicos acabam por ser um pouco saudosistas, e eu penso que isso é a forma como se transmite e como se defendem estes edifícios e esse património. Independentemente da sua história, eu penso que os edifícios têm a capacidade de se adaptarem aos novos tempos e de fazer a trajetória do que foram, do que é e do que podem ser em termos de usos que se podem dar a estes edifícios. Um palácio Dona Ana Joaquina, por exemplo, que é interpretado hoje como uma diversão historicista, não é? Porque já não é exatamente o mesmo palácio, é uma reprodução do que foi. Mas, independentemente da história e do imaginário que acarreta o palácio, hoje é de facto um edifício de referência, é um edifício que serve os tribunais. Portanto, e isto permite descrever uma trajetória no tempo, dando um uso atual ao edifício e permitindo defender esse edifício de uma forma que não seja só valiosa para o arquiteto, que conhece a identidade arquitetónica, o estilo arquitetónico do edifício, mas também para a sociedade. No caso do icónico mercado do Quinaxis, infelizmente, penso eu, isso é uma opinião muito pessoal, penso que faltou um pouco desse pragmatismo na defesa daquele património. E fomos acusados, digo fomos porque como arquiteta também fui acusada dentro do sistema de saudosistas, de não sermos práticos, de não acompanharmos o desenvolvimento do tempo.
E então penso que temos de ter uma visão para lá do valor arquitetónico, para lá do valor histórico que o edifício representa no edifício. E temos também de ter um pouco mais de proatividade. Falo agora, por exemplo, do que se passa ou do que se diz passar com, por exemplo, o cinema do Miramar. O cinema do Miramar foi deixado sem uso durante décadas e nós, como técnicos, nunca viemos a público dizer que gostaríamos de facto dar algum uso àquele património. E de repente, quando há a intenção de transformar, de demolir, já há abaixo-assinado, já... Quer dizer, eu penso que devemos ser menos reativos e mais proativos. E acho que isso sim é defender. Eu não penso que deixar um território à deriva porque tem uma história e de repente chegar um promotor e dizer, olha, eu quero desenvolver esse território, não, mas isso foi onde morou o meu avô e onde morreu fulano. Pronto, eu não penso que essa seja a forma, porque se esse território for habitado, se tiver vida e, como diz o Mimi, se tiver cultura, qualquer intervenção nele já tem por si só uma resistência. Exato. Não é? E então penso que é preciso pensar um pouco fora da caixa. É a posição que eu tenho e não é do Estado. Não, é a sua opinião. É a sua opinião e foi muito bem colocado. Acho que realmente faz todo sentido e no caso do Teatro Elinga, que é um espaço habitado, não é? E tem essa resistência evidente. Exato. Quanto aos espaços da cultura, eu tomei a liberdade de falar com alguns colegas porque também são funcionários de Estado, alguns colegas da cultura. Claro que eu tenho uma percepção muito pessoal, mas queria ouvir pessoas da área que conhecem e que lidam com a cultura no dia a dia. E há também aqui algumas reflexões interessantes. Do meu ponto de vista, as manifestações culturais mais visíveis hoje são feitas no espaço público. Tive em tempos a oportunidade de entrevistar uma pessoa de família e falámos um pouco sobre os museques tradicionais e permitiu-me perceber, portanto estou a falar de Luzia em inglês, é a minha tia, e permitiu perceber que essa noção de cultura em espaços fechados já vem um pouco também do cenário de manifestação cultural nos museques tradicionais. Dizia ela que os espaços públicos não eram espaços de expressão cultural. Se as pessoas quisessem cantar, dançar, recitar poesia, o que fosse, eram em casas específicas, em espaços fechados, porque, não sei a semelhança da rusga que depois aconteceu no pós-independência, no pré-independência, permanecer no espaço público também era estar sujeito a uma rusga. Não sei se era para ir para a guerra, mas era estar sujeito a uma rusga, dizia a minha tia. E, portanto, quem realmente habitava e usufruía dos areais e dos espaços nesses bairros, estamos a falar, por exemplo, do bairro Operário, do Marçal, enfim, eram as crianças. Porque os adultos e aquelas músicas de resistência que hoje nós valorizamos tanto não eram feitas no espaço público, eram feitas em casas específicas, onde também frequentavam colonos portugueses e, portanto, havia de se ter algum tato, não é, naquilo que se dizia e naquilo que se fazia. E é interessante que acho que isso faz uma trajetória para a atualidade e para o pós-independência, porque estas casas depois foram sendo transformadas naquilo que o Mimi, por exemplo, falou dos dancings.
Portanto, e depois das discotecas e talvez aí essa noção dos teatros também terem tido essa preponderância. Mas este meu colega dizia que de um tempo para cá os investimentos a nível da cultura têm sido diminutos, têm sido muito, muito reduzidos, e isso não permite, pelo menos do ponto de vista do Estado, manter, se formos para a etimologia da palavra, né, de cultura, cultare do latim, que é o cultivar, e cultivar conhecimento, portanto, não permite ao Estado cultivar esse conhecimento, não é? Através das artes, da plástica, da moral, da cultura, enfim, das expressões artísticas e culturais. E isso verifica-se então naquilo que tem sido a degradação destes equipamentos a falta de manutenção de algumas atividades que são conhecidas como tradicionais na nossa praça. Portanto, a cultura não tem dinheiro, não tem havido... Há políticas, dizia ele, temos muitas políticas, temos muitos programas, mas não temos investimentos. E nesse sentido, esta manutenção da cultura é feita na rua, é feita na informalidade, é feita na periferia. Portanto, até certo ponto, talvez isso nos dê alguma indicação do que se passa com Ilinga, não é? Há esta força do mercado, das privatizações, e há por parte do Estado, pelo menos da parte do Estado que representa a cultura, esta limitação, esta dificuldade de se impor, de manter os seus espaços e de promover a atividade cultural de uma forma mais formal. Muito obrigada, Ana. Só fazer uma ressalva naquilo que ela disse. Eu acredito que muitos desses espaços, por exemplo, culturais, acabam por se degradar por causa do abandono, mas esse abandono também é do Estado. Porque quando o Estado, por exemplo, fez... Eu vivi lá embaixo do Miramar. Eu subia pelo Miramar e entrava pelo cinema, às vezes, por trás. Então o Miramar praticamente era um dos espaços culturais que eu frequentava como miúdo. Agora, ouvi-te dizer que aquilo já não funciona é um bocado triste. Por quê? Porque os espaços, quando são abandonados, eles acabam também por se degradar. Porque não há ninguém a limpar, não há ninguém a fazer uma pintura num ferro que enferrujou. Mas é exatamente isso que o colega dizia. Portanto, se a cultura não tem dinheiro nem para manter os seus próprios edifícios, os edifícios onde funcionam, que dirá para manter os equipamentos? Pois, depois eles acabam por deixar aquilo degradar e depois, quando não têm solução, não têm dinheiro, querem vender. Querem vender ou querem transformar numa outra coisa qualquer. Eu acho que se o Estado deixasse, principalmente os governos locais não têm dinheiro. E a população... Sabe porque eu hoje em dia já não acredito nessa história de que não temos dinheiro. Mas o governo... Porque se tu deixares as pessoas unirem-se e fazerem as coisas, elas arranjam dinheiro. Mas é aí que eu dizia que a sociedade civil tem que ser mais ativa. Tem de ser proativa e não reativa. Uhum. O que está a dizer tem razão. Concordo contigo. O que está a dizer contra tem razão. sempre não faz sentido. Quer dizer, mas não podemos estar sempre nos abaixo-assinados. Porque se não. de facto houver alguma organização por parte dessa sociedade dos abaixo-assinados para uma ação mais proativa, talvez aí sim eu possa corroborar e dizer que sim, porque se de facto houver alguma organização, alguma intenção de financiar, de usar, de apropriar-se desses espaços dentro daquilo que é permitido por lei, claro, podemos impedir que esses espaços se degradem à velocidade que se degradem e que tenham uso e que sirvam à comunidade. Mas não é isso que nós fazemos. Eu não sei se isso também é uma questão cultural. Nós estamos muito acostumados, falo de nós, como angolana,
podem contrariar-me se estiver errada, mas nós não sei se é pela herança do monopartidarismo e do socialismo, mas estamos muito acostumados ao Estado benfeitor, que o Estado faça, que o Estado faz. o Estado é que faz, o Estado é que tem que prover, portanto, tudo é o Estado. exatamente, portanto, esta mudança de consciência, que também é cultural, começa a ser um pouco mais visível agora, em que o cidadão começa a ter consciência que pode ser proativo, que também pode fazer alguma coisa, que não tem somente de esperar que o Estado faça, Claro. mas de forma organizada, não é? Por exemplo, às vezes faz-me impressão quando eu vejo certas coisas sobre Angola, principalmente quando falam do lixo, fugindo agora um bocado do tema, e eu vejo pessoas a reclamar que a minha porta está cheia de lixo, eu fico assim a pensar, espera aí, mas se o Estado não... É o dever do Estado vir tirar. Mas se o Estado não vem, juntem com teus vizinhos e resolvam isso, nem que for temporariamente. Por exemplo, eu queria falar outra vez do exemplo da Cova da Moura. Na Cova da Moura nós temos uma expressão que chama-se junta-mão, que junta-mão significa juntar as mãos. Então, muitas daquelas casas na Cova da Moura foram feitas assim. As pessoas juntavam-se e faziam vamos fazer a casa do fulano, ou vamos dar um avanço para construir a casa do fulano. O bairro, por exemplo, o bairro não tem um alcatrão como deve ser, as estradas, porque a Câmara vai lá poucas vezes, agora vão só lá tapar buracos. Por exemplo, precisa-se fazer uma escada, há uma zona que está inclinada e as pessoas estão a cair, eles juntam-se e constroem a escada. Por quê? A Cova da Moura tem uma particularidade que é muito importante, que tem um know-how em termos de construção, as pessoas têm know-how em termos de construção, que é uma coisa brutal. Eu fiz parte disso e trabalhei 12 anos na obra. Nós construímos praticamente uma boa parte de Lisboa, de que é o Lisboa dos anos 90 até hoje. Lisboa e os arredores de Lisboa, muitas dessas pessoas vinham da Cova da Moura, então pessoas têm competências para construir. Por exemplo, lá no Moinho da Juventude, nós exigimos que o Moinho da Juventude, por exemplo, criasse um estúdio de música. E como as associações recebem donativo, quando eles receberam um donativo que acharam que valia a pena, focaram-se e construíram um estúdio para o jovem. Também às vezes depende das pessoas que estão à frente dessas entidades que não são governamentais, mas que são do terceiro setor, que também podem criar espaços culturais através de donativos que recebem. Só que depende dos objetivos deles. Se eles não tiverem esses objetivos, não vão. Nós exigimos que a Junta de Freguesia arranjasse o ringue que estava lá abandonado, para os nossos miúdos poderem praticar desporto. E junto com a Câmara fez-se candidatura à União Europeia e trouxe fundos e arranjou-se o ringue. Nesse momento está a ser remodelado outra vez. Quer dizer, nós vamos tentando pressionar o governo local através da associação, convocamos as pessoas e fizemos manifestações em frente da Câmara. Por exemplo, nós estamos com uma luta que nós temos uma creche que é de contentor, que era suposta durar 10 anos, já está há 20 anos. Nós queríamos fazer um edifício original e eles não querem que nós fizemos. Outra coisa que nós fizemos, eles sabem, nós arranjamos uma entrada do bairro, fizemos o passeio, fizemos corrimão, com madeira, plantas, e a Câmara tentou processar-nos, porque nós intervimos no espaço público. Mas nós melhoramos aquela entrada, está mais linda agora. Tu chegas lá e vê que aquilo está melhor. Mas a Câmara de Amadora quis processar-nos por termos intervido no espaço público, mas nós não fizemos nada de mal, apenas embelezamos aquilo. Então também há este problema porque é aquela questão do ego, o ego governamental, que ninguém pode fazer, se não formos nós a fazer, ninguém faz. Que aquilo é nosso e nós mandamos, depois eles deixam apodrecer e depois... E é isto, como tu disseste, em Angola ainda estamos a entrar naquela fase em que as comunidades se juntam para poderem conseguir fazer alguma coisa com as suas próprias mãos e juntando os recursos. Eu tenho acompanhado mais ou menos o que se passa em Angola e eu vejo que isso está a acontecer agora. E muitas dessas coisas estão a acontecer também por causa dos rappers. Esse grupo de ativistas dos rappers angolanos tem estado a falar, a reivindicar. E quando esses rappers ou essas pessoas que fazem cultura desta forma conseguem ter uma organização local que os apoia, eles conseguem-se muita coisa, porque mobiliza essas pessoas através da música, através de juntar e partilhar ideias, não sei o quê. Por exemplo, é o que nós fizemos muito lá na Cova da Moura.
E quando olho para a África e vejo muita coisa que eu disse, é tão fácil, é só uma pessoa juntar e fazer, na verdade. Tu trazes um saco de semente, aquele traz um saco de não sei o quê, e nós fizemos. Por exemplo, tens a água podre a passar em frente da tua casa, ou não tens um espaço para dançar. Quer dizer, as comunidades ficarem à espera dos governos estão tramadas, principalmente em Angola, estão tramadas. Porque aquele governo não está preparado para resolver o problema que Angola tem. Eu, como músico e como ativista, e que eu também intervenho um bocado na área urbana, porque eu também quis ser arquiteto, tenho uma paixão pela arquitetura. Por isso é que eu estou agora, por exemplo, metido nesta área da arte urbana, porque nós queremos também aproveitar o espaço. Por exemplo, há espaços públicos que nós encontramos e que estão abandonados, e nós pensamos assim, ok, se eu fizesse uma pintura aqui, fizesse não sei o quê, esse espaço já seria útil para fazer qualquer coisa, ou para os miúdos usar, ou para os adultos, ou para os mais velhos sentarem. Isso, como tu disseste, e dou-te mais uma vez a razão, isso depende muito das comunidades, o que é que elas querem. O pensar o bairro é uma coisa que, por exemplo, muitas comunidades não fazem. O pensar o bairro, pensar o meu bairro. O que é que eu quero? O que é que eu quero que o meu bairro seja daqui por 10 anos? Independentemente se existe um governo ou não. E quando isso não existe, deixa-se tudo abandono. Por exemplo, é uma das coisas que nós, por causa de uma pessoa, que é uma belga, livre, que nos trouxe isso, que nos meteu isso na cabeça, e também aquela força das pessoas que vinham naquela altura de Cabo Verde e de outros países mais, tinham essa força Então, se nós construímos a casa dos outros, por que é que não fizemos as nossas? Por que é que nós não construímos uma creche para os nossos filhos estarem? Por que é que não construímos um espaço para as mulheres tocarem um batuque? Então, isso depende muito daquilo que a população quer. O que é que a comunidade quer? Porque nós já vimos que os governos não estão a fazer aquilo que as comunidades precisam. Então, tem que haver uma mobilização do governo. Por exemplo, nós quando nós tivemos vários casos de polícias, de abuso policial no bairro, mas houve um que nos deixou assim, mesmo indignados. E nós, os rappers, principalmente, mais uma vez, principalmente os rappers, nós mobilizamos as pessoas todas, velhos, crianças. Eu lembro uma colega minha dizer, mas os velhotes não vão ter lanche. Eu disse, não, leva os lanches com eles na caminhonete. E viemos todos à Assembleia da República reclamar que nós não podíamos mais admitir aquele tipo de atitude, por exemplo, com a população no bairro, aquela agressão que a polícia faz. Claro que a polícia tem que fazer o seu trabalho, né? Se há traficantes, tem que ser presos, mas não é bater qualquer pessoa, espancar mulheres e crianças, não sei o quê. Mas só para dizer o quê? Que foi mais uma vez a força da comunidade que se indigna, que sai à rua e claro, quando tu tens alguns líderes carismáticos, consegues isso. Se não tiveres, é um bocado difícil. Mas essa força da cultura, essa força das comunidades, saírem à rua, discutirem o que elas pensam. Por exemplo, é uma das coisas que as pessoas têm medo de divergirem. E quando não têm medo de divergir, se não divergirem, nunca chegam a lado nenhum. Se nós estivermos todos a pensar da mesma forma, quer dizer que alguém não está a pensar. Uns estão só a acompanhar o pensamento dos outros. Então, essa discussão do que é que nós queremos o bairro, como é que nós queremos o bairro, leva as pessoas fazerem listas do que é que pretendem e como reivindicar essas coisas. Por isso eu acredito muito no poder das comunidades e da cultura. Muito bem. Muito obrigada por este debate, Ana e Irmelindo. Eu vou passar aqui a palavra ao Paulo para ver se temos alguma pergunta da plateia. Sim, devido ao Covid, em vez de passarmos os microfones mão em mão, eu vou junto da pessoa e... Não sei se alguém tem questões. Olá. Em primeiro lugar, queria agradecer as reflexões dos convidados. Meu nome é Rosa, sou arquiteta, sou doutoranda e neste momento estou a estudar qual é que é o papel do arquiteto ao lado das lutas das pessoas para uma cidade mais justa aqui na área metropolitana de Lisboa. Então, minha pergunta era para a arquiteta Ana, era se pudesse assim fazer uma pequena reflexão no específico sobre o papel do arquiteto, o posicionamento do arquiteto, se o arquiteto pode fazer a diferença na abertura e proteção de espaços de resistência pela cultura ao lado dos movimentos sociais, das comunidades, das demandas locais, e se tem alguma experiência neste sentido. Obrigada.
Obrigada pela questão. Eu acredito que hoje, cada vez mais, o arquiteto tem uma responsabilidade social muito grande. As agendas das Nações Unidas para Desenvolvimento Sustentável, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, todas essas vertentes de desenvolvimento das cidades e dos assentamentos humanos, ultimamente chamam-nos para as questões da participação da comunidade, não é? E da gestão participativa do território. Independentemente disto, a percentagem de pessoas que vivem em assentamentos informais e mais uma vez, a dificuldade que os Estados têm de atuar nestas áreas em termos financeiros, pelas necessidades financeiras que essas intervenções acarretam, também nos fazem refletir sobre esse papel do técnico como agente social. Portanto, nós não vamos transformar o território só com a técnica. E parte dessa transformação exige de nós um contacto maior com as comunidades. E eu penso que desta forma, não sei se respondo à pergunta, mas penso que desta forma o arquiteto tem aí o seu lugar e o seu espaço para contribuir para a melhoria dos espaços públicos, para a melhoria das condições de vida das populações e da maior parte delas que vive nestes lugares, mas também a oportunidade de criar espaços de comunicação, de convívio, e acredito que nesses espaços possamos então ter a oportunidade de, com a cultura, não é, fazer resistência. Mas penso que abrir este espaço para participação, onde a própria comunidade participa na resolução dos seus problemas, eu penso que é uma forma de abrir espaço para a resistência, para a cultura, para o diálogo. E nós emprestarmos a estas comunidades o nosso saber técnico como arquitetos. Se há mais questões? Não era para uma questão, não é? Era acerca dos espaços que a arquiteta em inglês falou. Se alguém conhecesse o espaço Linga Teatro, ou, portanto, eu frequentei muito e fiz muitas coisas naquele espaço, no Linga Teatro, durante muitos anos. E, género, quando colocou a questão da ocupação dos espaços, que eram dos espaços, falamos dos espaços antigos, não é? Como não fizemos referência, por exemplo, num espaço que é o edifício Mendes Valadas, que é a União dos Artistas Plásticos, ali no Largo Rainha Ginga, que é um dos espaços, por exemplo, que está sob abandono. Foi desde 1977 a sede da União dos Artistas Plásticos, não é? E depois eu conheci o espaço em 1989. Em 1988 fui pela primeira vez nesse edifício e para uma exposição, era garoto, não é? E desde essa altura não deixei de frequentar aquele edifício. Portanto, já lá vão muitos anos. E até nos anos, vamos dizer, 99, 2000, o edifício ainda sempre teve no ativo, até esses últimos momentos. Deixou, portanto, acabou, portanto, estavam muitos cotas naquela geração antiga lá no edifício. O edifício começou a ficar sob abandono com a retirada de muitos daqueles mais velhos. Eu fui um dos jovens que ocupei um edifício com outros colegas
criamos um ateliê lá no espaço e tudo. Assim, criamos dinamismo, criamos vida naquele espaço. Apareceram outros artistas, como o Mestre Capela, foi uma das pessoas que frequentou o espaço, vivia mesmo no edifício. Portanto, houve uma certa decisão, não é, depois de... Bom, a estrutura, a própria NAP passou por instituição pública, não é? Aí começaram já as macas, já. Porque sempre funcionou muito bem até essa altura. E pronto, houve uma decisão da própria... Pronto, eu estou assim a passar os saltos, não é? Porque estamos a falar do abandono dos mesmos. Porque eu acho que é a vida, como dizia ali o nosso rapper, nesses edifícios, como era o Alinga, como era o NAP, aquilo mexia mesmo. Mas porque a gente estava lá naquele espaço, fazíamos coisas acontecerem. Só assim, aquilo andava. Imagina, a própria UNAP, a partir do momento que houve uma decisão da direção, da UNAP, e depois passou isto, desangularam lá a malta, jovens, artistas, não só nós, outros artistas, portanto, aquilo começou a degradar. Pronto, não havia... Porque a gente fazia manutenção no edifício, muito ou pouco, né? Aquilo tinha vida, não é? A gente fazia eventos, fazíamos coisas, mexíamos com aquilo. A partir daquele momento que foi evacuado, portanto, o edifício começou a degradar, o edifício começou a cair aos poucos. É verdade que, pronto, ganhou vida nos últimos anos a pala dos chineses, né? Mas o edifício está lá, continua assim, fechado, não passa nada. Estávamos lá, o pessoal estava lá dentro que dinamizava as coisas, portanto é igual como há uns anos, quando foi a desclassificação do edifício do Alinga Teatro, né? Foi classificado, a seguir foi desclassificado. Portanto, podíamos e depois já não podia. E acontece igual ao UNAP. Olha, estraguei o meu rascunho, e era por aí, portanto, o amigo dizia que isso funciona, é apostar na juventude, ou nos artistas, nos músicos, ou qualquer que seja a disciplina, e o outro aspecto, assim, muito vago, que eu queria falar era quando foi o Palácio Dona Ana Joaquina. Portanto, na minha opinião, não é a mesma estrutura, não é a mesma coisa, não é a história, não é... Tudo bem, está lá a estrutura judicial, mantemos a história e, portanto, culturalmente acho que não preserva nada, história, isso. Obrigado. Obrigado. Era mais um comentário do que uma pergunta. Não sei se alguém ainda vai... Nós temos outra sessão às 20, então temos que fechar. São 10 para as 20. Mas é o filme lá em baixo. Sim. Temos 10 minutos, então... 5 minutos. Ok. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade e apresentar um projeto que estou a desenvolver neste momento com alguns colegas. Sou sócia fundadora de uma associação Laboratório Urbano de Angola, e o objetivo desta associação é exatamente trabalhar com assentamentos informais e ajudar as autoridades locais do Estado a melhorar, na melhoria das condições de vida destas localidades. Nós estamos nesse momento a desenvolver um trabalho no bairro do Marçal e temos a pretensão de, em agosto, poder fazer a nossa primeira apresentação pública, mostrando alguns resultados dos trabalhos que temos estado a fazer, e criar um espaço já agora para debate, para contribuições, para troca de experiências,
É em agosto deste ano. Quem estiver em Luanda, eu convido desde já a participar. Pensamos poder ter algum debate via online, então quem não estiver talvez nos possa acompanhar pelo Zoom. Temos uma página no Instagram que eu convido desde já a seguirem e a colaborarem da forma que acharem possível. Portanto, talvez essa seja a minha experiência em termos de resistência. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Só para terminar, só para terminar, eu queria também dizer que sim, acredito naquilo que a Ana disse, que eu acho que agora, hoje em dia, aos poucos tem havido uma maior consciência dos arquitetos em relação às construções que fazem nos locais habitacionais. Antigamente não separava-se muito, como se a arquitetura não tivesse nada a ver com a humanidade, mas tem. Não é só antropologia e sociologia. A arquitetura tem muito a ver com a humanidade, porque os arquitetos, eu como gostaria de ser arquiteto e adoro a arquitetura, sou apaixonado pela arquitetura, não consigo viver sem arquitetura. Eu acho que os arquitetos têm que começar a pensar em espaços funcionais, espaços que funcionam para as comunidades, e não só numa questão estética e de design. E durante muito tempo não foi dito isso aos arquitetos. Hoje não aprendiam isso. Mas agora que estou um bocado ligado à Faculdade de Arquitetura e tenho alguns amigos arquitetos, consigo perceber isso. Consigo perceber que há esta preocupação de construir com a população os espaços, as construções, espaços em que sejam funcionais para as comunidades. E eu acredito nisso, acredito que está a haver alguma mudança em relação a isto. Eu, por exemplo, uma vez estava na Faculdade de Arquitetura e estava um arquiteto de Angola, ele estava a falar numa intervenção que iam fazer, não sei se era no Sambizanga, e estava a dizer que iam construir prédios novos e depois no fim eu perguntei-lhe o que é que eles iam fazer com aquelas pessoas, por exemplo, que abriam as suas janelas e faziam da sua casa uma loja, ou o mecânico que arranjava o carro na sua garagem. E ele disse-me, vão ter que se formar eles iam arrasar aquele bairro, iam criar prédios novos, depois iam querer que as pessoas iam morar lá. Depois disse, mas como é que eles vão pagar as rendas se você vai lhes tirar o trabalho? Quer dizer, tem que haver esta preocupação nos arquitetos. Eu, como gosto de desenhar, isso é uma tendência enorme de querer fazer algo bonito sem pensar na sua funcionalidade. Mas, graças a Deus, isso está a mudar um pouco, espero que no futuro mude. E isso dá-nos alguma esperança. Só para terminar, eu queria dizer isso. Muito obrigada, Mimi. Bom, muito obrigado a todos. Foi muito, muito bom, muito enriquecedor este debate. Nós tivemos algumas mensagens, pessoas a perguntar onde é que podiam assistir online, e foi ótimo dizer não há transmissão online. Mas é exatamente para um bocadinho para sentir-nos fora do Zoom e dos computadores, que achámos que era muito mais interessante fazer estes debates presencialmente. Portanto, muito obrigado por terem vindo e disporem aqui um bocadinho do vosso tempo para partilhar connosco aqui as vossas experiências e vivências. Foi muito bom. Nós vamos continuar amanhã com o ciclo de debates à mesma hora, aqui às 6h30 no Café do Cinema São Jorge. Amanhã temos o tema Dipanda, temos um filme que será seguido ao debate, ou dois filmes que tocam naquele momento da independência de Angola, portanto, filmes daquele momento de 1975, pós-independência. Um filme do Rui Duarte Carvalho e um filme do Quiluanja Quiaenda, que tem uma narração de um texto do Richard Kapuscinski, um jornalista polaco que acompanhou o momento da independência em Angola. Teremos a Manuela da Fonte, que é professora na Faculdade de Arquitetura e fez uma tese sobre os planos urbanísticos em Angola no período colonial e naquela transição para o período pós-colonial. E o Zezé Gamboa, realizador, e que fez parte da equipa do filme do Rui Duarte Carvalho e, portanto, também nos pode
partilhar como foi toda essa experiência de viver aquele momento em Luanda. Bom, obrigado mais uma vez e até amanhã.